Nós saudamos a amada igreja com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. É com muita alegria que nós estamos aqui para cultuarmos juntamente com o pastor Henrique. Irmão. E ele, quando nos convidou não, ele pediu. Irmão, aqui nós não convidamos, não, nós temos intimidade um com o outro. Né, pastor Henrique? Amém. Quando eu me recordo, se não ficar cansado de estar em pé, pode sentar, tá? Eu me recordo que no nosso ministério, o pastor Henrique foi uma das escolas para o chamado da qual o Senhor havia me chamado. Ele e outros mais, tudo menino, tudo adolescente. O único que já era homem mesmo era o Marcelo. Não, pastor Henrique. Pastor Henrique, ele não tinha nem servido o quartel. Não tinha nem servido o quartel. Eles me escoraram, uma escora boa mesmo, ali no quilômetro 2. Esses meninos, tem menino que hoje eu nem, assim, não conheço mais, que há tempo que eu não vejo, como o Leandro. Tem muitos anos que eu não vejo o Leandro, o Hamilton, da criança, o Hamilton, e outros mais, o Frank. Era uma, como diz aí o linguajado do mundo, uma galera quente, né, irmão? Nós louvamos ao Senhor, porque esses meninos, era sexta-feira, não era, pastor? Lá no quilômetro 2, à tarde. Era terça-feira. É sexta-feira, irmão. Esses meninos, mas Deus, através deles, Deus me deu um ministério. Viu, irmão? Em mim nasceu, o Senhor fez nascer a lama naraçada. Um grande ministério através desses meninos. Porque enquanto, aleluia, muitos não queriam estar naquele trabalho, não é porque não queria, porque não podia, é porque não queria mesmo. Aleluia. E esses meninos ali juntinhos, orávamos juntos. E o Senhor fez coisa linda na vida desses meninos. Que foi o Senhor adquirir os dons para esses meninos. O Senhor começou a distribuir dom de profecia, interpretação, discernimento, visão. Não foi, pastor? Que coisa linda! Tudo menino, irmão, usado por Deus, de nascente de Deus. E Deus hoje, os poucos que eu ainda assim tenho contato e a gente fica sabendo, tudo se formaram pastores. Glória a Deus. Aleluia. Tudo se formaram pastores. E outra coisa, irmão, não era do quilômetro 2 não, viu, irmão? Não era do quilômetro 2 não. Cada um deles tinha a sua igreja. E hoje, muitas das vezes, eu fico, olhando, não é reparando mesmo, que fulano não pode ir para a assembleia, o assembleiano não pode ir para a metodista, dá uma briga feia. Cada um quer fazer o seu trabalho independente. Que somos de casa está muito bom. Mas, irmão, sabe por que eu vejo assim, pelo Espírito de Deus? É porque as coisas foram modernizando muito. Mas ainda há profetas em Israel. Aleluia. E muitas das vezes, muitos têm medo de quando Deus começa a agir. Porque o nosso Deus, Ele não mudou. Assim como Ele usava o pastor Henrique no ano passado, Ele continua usando hoje. Ele não mudou, irmão. Pelo contrário, Ele
é para a glória de Deus. Eu sempre comento quando eu tenho oportunidade, que a igreja do pastor Henrique é uma igreja alicerçada na palavra. Eu falo, os membros do pastor Henrique, tanto homem quanto as mulheres, sabem pregar a palavra. Dá oportunidade para o irmão, ela desenvolve na palavra. Dá para o irmão, desenvolve na palavra. Quanto que muitas igrejas, quando dão oportunidade para o irmão, ela faz um dedinho, ó, quem está achando que ninguém. Aleluia. Isso aí quando já chamou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas, irmão, sabe o que é isso, irmão? É cumprimento da palavra de Deus na vida do pastor Henrique. Glorificado e exaltado o nome santo do Senhor. Então eu me sinto muito feliz e muito alegre, porque muitos anos eu contei com eles. Glorificado é o nome santo do Senhor. E um ajudando o outro. Aconteceu, não sei se o pastor Henrique lembra, aconteceu um fato no trabalho, lá na sexta-feira, que o Senhor usava, como também pastor Maciel, e o Senhor usava o Maciel para pegar as pessoas e trazer na frente. E quando foi uma sexta-feira, ele trouxe um carro de gente, pegou um carro de gente e botou na frente. E o Espírito de Deus falou a murmuradores, a pessoa que está dizendo que ele colocou, levou ela ali, mas ele quer que ele nem sabe o que ela está passando. E o Espírito de Deus falou assim: você chama o pastor Maciel e fala com ele para ele falar por que ele trouxe cada pessoa. Irmão, desafio, irmão. Eles eram profeta mesmo, era menino de Deus ligado no céu mesmo, irmão. E eu chamei o Maciel e falei com ele. Disse: olha, Deus já falou tudo comigo, irmão. E Deus, irmão, Maciel ia falando: eu te trouxe aqui por isso. Contou tudo, irmão. Que coisa linda, irmão. O diabo saiu envergonhado. E a glória do Senhor, irmão, ele tem que ser glorificado na casa dele. Porque na casa dele o diabo tem que sair de retirada. Ele não pode permanecer. Ainda que ele entre, mas ficar ele não fica. Ficar ele não fica. Glorificado e exaltado o nome santo do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. O dono da casa está na casa. O dono da festa está na festa. O dono do milagre está no lugar dele. O Senhor nesta tarde tem falado. Aquele que prestou atenção, ele já está recebendo de Deus. Glorificado é o nome do Senhor, porque desde que nós chegamos aqui, o Senhor foi só alimentando e complementando os alimentos. Oh, aleluia. Ele é o Senhor. Oh, aleluia. Então louve. Se tu estás chorando, tu louve. Se você está sofrendo, você louve. Não importa a situação, mas louve. Mas louve. Aleluia. Eu gostaria de convidar aqui meu esposo para emprestar os olhos dele. Vem cá, meu filho. Aleluia. Enquanto ele chega aqui, irmão, por louvação. Uma
14, do versículo 22 em diante, tem por subtítulo Jesus anda por cima. Glória a Deus. Amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, ele estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo. Jesus lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, e então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Podeis sentar. Nós sabemos, irmão, que estamos atravessando, porque quem ainda não passou por tempestade, irmão, não fique tranquilo não, porque você vai passar também. É como os dias maus. O dia mau chega para cada um de nós. Ninguém evita de passar um dia mau na sua vida. E ninguém deixa de passar por tempestade. Cada um tem um tipo de tempestade. Muitas das vezes estamos passando por certa tempestade, da qual olhamos para um lado, para o outro e não vemos solução. Aquele barco, o Senhor havia dado ordem para que os discípulos seguissem, que ele ia se despedir a multidão que estava com ele. E o barco foi, aleluia. Mas diz a palavra de Deus, em certo momento veio um vento contrário. E naquele vento contrário, os discípulos se apavoraram. E naquele vento contrário, eles não sabiam o que iriam fazer para se salvar. Mas de repente, eles viram alguém por cima, em cima do mar, caminhando. E pensaram que era um fantasma. Mas não era um fantasma, era Jesus. Irmão, eu fico muitas das vezes pensando, aqueles discípulos, nós não somos diferentes do que eles. Nós sabemos, conhecemos quem é Jesus. Nós andamos com Jesus anunciando o teu evangelho, anunciando as maravilhas que ele faz, os milagres, aleluia, as curas, a libertação. Mas quando o vento assopra,
É verdade. O Senhor nos abandonou. Irmão, isso não é porque nós não temos fé. Isso não é porque nós não acreditamos no Senhor. Isso é, irmão, a parte humana nossa. Porque a parte nossa espiritual nos assegura e nos afirma que o Senhor tinha a palavra dele, que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Aleluia! E quando Jesus aparece, muitos criticam Pedro. Fala que ele foi medroso. Eu não vejo ele como medroso. Ele pergunta: Senhor, se és tu, faça-me que eu vá encontrar contigo. Teve algum corajoso que foi no Pedro? Aproveitou a carona no Pedro? Não, irmão. Pedro foi corajoso. Pedro foi corajoso. Enquanto os outros falavam que era um fantasma, mas Pedro teve coragem de ir ao encontro de Jesus e foi andando por cima do mar. Obrigado, Deus. Mas a parte humana de Pedro, a coragem dele foi do Senhor, mas o medo foi a parte humana. Quando ele sentiu medo, ele afundou. É bom afundar quando estamos com Jesus, porque ele nos pega e levanta. É, irmão. Mas se você afundar com outra pessoa, vai te afundar mais ainda. Aleluia. Mas com Jesus não. Ele nos levanta, glorificado e exaltado o nome santo do Senhor, e diz: sou eu que estou contigo, não temas. Não temas. Aleluia. Em outra ocasião, irmão, aleluia, Jesus entra no barco com seus discípulos e diz: atravessemos para outra margem. Aleluia, atravessemos para outra margem. E Jesus, quando entra no barco, ele vai dormir. Vai para dormir. Pega a almofada, o travesseiro, seja o que for, mas foi dormir. E o vento de novo, o vento emprestado. E diz a palavra de Deus, irmão: você, eu, nós, muitas das vezes passamos por essa tempestade. Que as águas, as ondas eram tão altas, tão grandes, que passava por cima do barco. E os discípulos ficaram apavorados. Aleluia. E foram despertar Jesus. Jesus chegou, aquieta bem, para, tudo tornou, o vento cessou, o mar se aquietou. Glorificado e exaltado o nome santo do Senhor. Irmão, o que nós trazemos para a nossa vida? Aleluia. Irmão, que Jesus está no nosso barco. Não importa a posição que ele está, não importa o que ele está fazendo, o que é importante é que ele está no barco. Aleluia. E uma coisa que nos chama a atenção, que as ondas passavam por cima do barco. As ondas não passavam em cima do barco, elas passavam por cima. Aleluia. Irmão, e o vento passa, é por cima, irmão, não é em cima da gente, não. Porque acima de nós está o Todo-Poderoso. Aleluia. As ondas, a tempestade não tem poder para nos derrubar. Pode ser
Jesus está conosco. Aleluia. Aleluia. Ainda que nós caímos, mas nós não vamos ficar prostrados, porque o Senhor está conosco. O vento não vai nos derrubar. Aleluia. As águas não vão nos afogar, porque o Senhor está conosco. Eu não sei qual é o vento que você está passando nesta tarde. O que você tem passado. A pessoa aqui neste lugar, está passando por um devido furacão. Um furacão tão grande, o vento é tão tremendo de horrível, assustador, que essa pessoa tem chorado, tem clamado ao Senhor e tem falado: eu vou morrer, eu não estou aguentando. Mas a palavra de Deus para você nesta tarde: você não vai morrer não. Jesus vai te dar vida. Aleluia. Porque você vai ver essa tempestade passar. Você vai ver as águas se acalmarem, as coisas, o teu lado tomando proporção em tudo. Está tudo revirado. Passou um furacão, passou um vento, mas nesta tarde nós não estamos aqui em vão. Nós estamos aqui primeiramente porque Deus escolheu você, escolheu a mim, escolheu a nós, para que nós estejamos aqui nesta tarde, porque Ele sabe, porque o que você está passando aqui é neste lugar, é neste lugar. O Senhor marcou encontro contigo. E tem outra coisa. Você chegou até querer desistir de estar aqui neste lugar hoje. Aleluia. Você pensou em desistir. Mas você está aqui. Mas você está aqui. E o Senhor está no barco. Ele está no controle. Ninguém vai morrer. Aleluia. O Senhor fala desta maneira: ninguém vai morrer. Morto não vê obra. Morto não vê milagre. Morto não vê mudança. Mas é para você que está com vida. Aleluia. É para você que está com vida. Hoje, Ele marcou o encontro com você. Glorificado é o nome santo do Senhor. Mas se o Senhor falou, se o Senhor prometeu, Ele cumpre com a sua palavra. Quando Ele disse para os discípulos: passemos para outro lado, para outra banda. Não importava o que estava acontecendo. Não importava se eles não estavam do lado de Deus. Não importava. O que importava é a promessa dele. O que ele falou ia ser cumprido. Mas o Senhor falou até hoje. Então ele está esperando a promessa. Continua esperando. Continua esperando. Sabe por quê, irmão? A nossa pressa
tarde, irmão. É tarde de vitória. Aleluia, glória a Deus. É tarde, irmão, de recompensas. É tarde de alegria. Aleluia. Quantas vezes quantos dias, quanto tempo que você não tem alegria mais? Meu Pai. Sorri, está sorrindo, mas não tem alegria. Jesus. Está conversando, mas não tem alegria. Aleluia, aleluia. Está louvando, mas não tem alegria. Nesta tarde, coloca a mão no teu coração, vou colocar no meu, e diz para você: Jesus, dai-me da tua alegria, dai-me da tua alegria, dai-me da tua alegria, que esta angústia e que esta aflição ela saia em nome de Jesus nesta tarde. Creia você que o vento Aleluia. já cessou. Glória a Deus. O vento cessou. E Jesus entrou no teu barco. Ele está no controle de tudo. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, mas Ele está no controle. Ele está contigo. Aleluia. Glorificado é o nome do seu Senhor. Saia daqui nesta tarde alegre, com alegria no teu coração. Aleluia. Que a tua alegria não seja só aparentemente, porque Jesus te conhece. Ele
passando. Ele conhece as suas lágrimas. Aleluia. Ele entende o teu gemido. Aleluia. Pode ninguém entender. Pode ninguém saber. Mas ele sabe porque está vendo tudo. Glorificado e exaltado o nome do Todo-Poderoso, irmão. A Bíblia conta um fato, irmão, muito interessante também, sobre o vento que assoplara na casa de Jairo. Aleluia. E diz a palavra de Deus que Jairo deixou a sua filha muito enferma na casa. É verdade. Aleluia. Jairo era chefe de sinagoga. Aleluia. Deixou a tua filha lá e correu aonde estava Jesus. Aleluia. E ele pediu a Jesus: vai na minha casa. Hoje ele termina e fala: vai na minha casa, Jesus. Entra na minha casa. É muito interessante esse plano. E ele pediu ao Senhor. E eu admiro a atitude de Jairo, porque a palavra relata, nos revela que ele se prostrou, adorou o Senhor. Aleluia. Se prostrou aos pés do Senhor e pediu para que o Senhor fosse à casa dele, que a filha dele estava enferma, porque o vento estava soprando. O espírito da morte, o vento da morte, estava entrando na casa de Jairo. E Jairo pede a Jesus: vá lá, põe as mãos sobre a minha filha, para que ela saia e viva. Aleluia. E Jesus, irmão, foi caminhando para a casa de Jairo. E a multidão ia com ele. Aleluia. Em certo momento, surge aquela mulher de fluxos de sangue. Aleluia. Nós queremos focar em Jairo, mas precisamos chegar até a mulher de fluxo de sangue. A filha de Jairo, a palavra nos relata que tinha 12 anos. E aquela mulher do fluxo de sangue já há 12 anos. Aleluia. Enquanto nascia a filha de Jairo, tinha alegria na casa de Jairo pelo nascimento da sua filha. Começou a entrar sofrimento na vida daquela mulher. Meu Deus. Que ela começou a ficar enferma. Aleluia. Mas a palavra de Deus, irmão, é uma coisa linda que ele faz. No mesmo dia, a filha de Jairo, no mesmo dia, a filha de Jairo fica enferma, para a morte, chegou a morrer. E a solução estava chegando para a mulher que há 12 anos vivia triste, atribulada, enferma com aquela hemorragia. Aleluia. E quando chegaram à casa de Jairo, sempre vai ter alguém para te falar: você não sai mais desta situação. Meu Deus, aleluia. Sempre vai chegar alguém para falar para você: desista. Aleluia. Não fica mais nessa. Não tem mais jeito. Você está orando, você está servindo a Deus. Há pessoas que ela até aponta o que você está fazendo para Deus, coisa que não é para ela ver, é para o Senhor Jesus reconhecer. Aleluia. Mas sabe por que ela fala desta maneira, reconhecendo? Para te dar uma rasteira. É para te dar uma rasteira, para você dizer:
mas está repreendido em nome de Jesus. Chegou uma das casas de Jairo. Olha a palavra dele. Olha a palavra dele de engano, de falsidade, de mentira, que ele não era verdadeiro. Ele foi lá chegando, não importuna o mestre. Não importuna o mestre. Na oração, não importuna. A tua filha morreu. Oh, aleluia. Irmão, Jairo calado estava, calado continuou, e o caminho continuara caminhando. Mas quando Jesus certamente olhou para Jairo e viu que o semblante de Jairo havia caído, Jesus disse: não temas, crê somente. A palavra nesta tarde: não temas, crê somente. A menina não está morta. Eu vou despertar do sono. Aleluia! Aleluia! Vai ser despertado nesta tarde a tua fé, a confiança, a certeza que você serve um Deus verdadeiro. Enquanto o diabo diz perdeu, Jesus fala ganhou. Aleluia! Aleluia! Você está ganhando nesta tarde a porção da vontade, da misericórdia. Aleluia! A porção do entendimento, sabedoria, a porção de entendimento, para que você não seja enganado. Pode cansar de mim agora. Lá na sala. E Jesus foi. E diz a palavra de Deus que muita gente estava ali chorando. Mas Jesus não deixou a multidão seguir. Só levou, se não me engano, 12 ou 13 discípulos. Sei que foram 5 pessoas. A esposa de Jairo, as 3 discípulos. A multidão ele fez para fica onde está. Aleluia. Ele levou. Chegando lá, outra multidão chorando. Irmãos, se nós não ficarmos atentos, aleluia, nas coisas de Deus, não ficarmos no Espírito de Deus, nós somos enganados. Aleluia. Aleluia. A multidão estava chorando e prateando, porque a menina estava morta. Quando Jesus chegou e falou que ia despertar a menina do sono, aquela multidão, isso acontece conosco. Aquela multidão que estava chorando por causa da morte daquela menina, certamente chorando por causa de Jairo e a sua mulher. Quando Jesus falou que ia despertar a menina do sono, eles pararam de chorar e começaram a rir. A choro de falsidade. Cuidado. Cuidado. Vigia. Nem todos que batem na tua costa e nas minhas costas é sincero, não. Aleluia. Nem todos que nos abraçam dizem eu te amo. Não está sendo verdadeiro. Aleluia. E Jesus despertou aquela menina. Nesta tarde, seja despertado por Jesus. Seja despertado por Jesus nesta tarde. Aleluia. Não caia na conversa de qualquer um, de qualquer uma, não. Nós
verdadeiro que nos ama de verdade. Aleluia. Ele mostra. E Ele faz, irmão, porque a palavra de Deus diz que é ligado na terra e ligado no céu. E nós, como ser humano, nós sentimos. E o Senhor nos mostra, por misericórdia, quem é o verdadeiro, quem é o falso. Aleluia. Mas nesta tarde, que tarde linda, que coisa boa. Que coisa boa estar na casa de Deus. Como nós aprendemos com Ele. Como nós recebemos de Deus, irmão, até aquilo que nós não esperamos e não pedimos. Aleluia. O Senhor nos abençoa. Aleluia. A minha serva não pediu, mas ela precisa. Aleluia. A minha serva não pediu, mas ela precisa. Toma, recebe, em nome de Jesus. O meu servo não me pediu, mas ele precisa. Toma e recebe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glorificado e exaltado o nome santo do Senhor. Irmão, o Senhor, irmão, Ele não deixa nós sofremos por muito tempo. E Ele traz solução. Muitas das vezes, nem para quem Ele está servindo a Ele, mas que vai buscar socorro nele. Ele envia solução. Aleluia. A mulher cananeia não servia a Deus, mas ela precisava de socorro. Coisa linda. A atitude daquela mulher, irmão, ela bate, ela barra, ela faz muita coisa que muitas das vezes nós não temos toda essa humilhação. Porque nos dias de hoje, irmão, se uma ovelha, eu não estou dizendo que aqui não, meu pastor, que aqui não tem isso não. Se uma ovelha chegar para o pastor e falar para o pastor: olha, pastor, eu não vou vir para a igreja porque eu dava desculpa lá com alguém. E o Senhor, e o pastor diz para ela: fica por lá mesmo, você não faz falta aqui na igreja. Não, pastor? O que a ovelha vai dizer, irmão? Nós somos ser humano. Se nós não estivermos no Espírito, nós vamos nos corromper. Vamos sair. Isso aí quando agarra o pescoço, né? E diz que o pastor é carnudo. Ele não tem visão. Ele quer jogar fora a ovelha. Ele não trata bem. Mas aquela mulher, irmão, está dentro da casa de Deus. E a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflição. Aleluia. E diz que o pastor cuida das ovelhas. Aquela mulher, ela foi gritando ao encontro de Jesus. A mulher estava gritando. E os discípulos ficaram incomodados. Tem crente que fica incomodado quando o pastor abençoa alguém. E os discípulos despedem que ela vem gritando. E Jesus disse para eles que ele veio não só para os pobres. Ele quis dizer, e eu entendo assim, ele quis dizer que ele não veio somente para eles, que eles estavam em missão, mas ele veio para
Amém. Verdade. Aleluia. E quando, coisa linda, aquela mulher, que exemplo de mulher, aquela mulher, quando Jesus parou e deu resposta para os discípulos, aquela mulher chegou aos pés de Jesus e adorou o Senhor. E disse: socorre-me, socorre-me. E Jesus disse que não era isso. Pegar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorros. Aquela mulher poderia levantar na mesma hora e ir embora. Mas aquela mulher, a palavra de Deus diz que uma palavra branda quebra todo o fogo. E ela, na humildade dela, falou: nossa, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa de seres humanos. Aleluia! E Jesus disse para ela: mulher, grande a tua fé. Ai, irmão, como está a nossa fé? Aleluia! Como está a nossa fé? Quando alguém vem nos humilhar, quando alguém vem nos acusar, como está a nossa fé? Como está a nossa postura? Como está a nossa posição? Que decisão nós iremos tomar? Aleluia! Temos de ter dentro de nós, que não saia de dentro de nós, o espírito da mansidão, o espírito da humildade. Nós sabemos nos humilhar. Enquanto alguém se exalta, o nosso dever é se humilhar, porque isto agrada o Senhor. Porque o Senhor, Ele é justo e fiel. E é Ele que nos justifica. Que nesta tarde saímos daqui abençoados. E eu estou levando a minha vitória. Com certeza, eu estou levando a minha vitória. E asseguro os irmãos que Jesus continua no meu barco. E assim nós agradecemos a nossa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Você pode celebrar a Deus com as palmas, igreja. Aleluia. Vera, ajuda essa ungida aqui. Ajuda essa guerreira, ajuda aí. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu quero abençoar as pessoas que aqui se encontram. Amém. A água dela está aqui, ó. Irmãos, que essa palavra tenha tocado o seu coração. Diga assim comigo: Jesus já acalmou a minha tempestade. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos orar pelos pedidos de oração. Amém? Fica pra cá. Aleluia. Que Deus abençoe essa família. Amém? Eu só queria dizer para vocês que vocês estejam vigiando. Amém? Porque quando eu estava orando por vocês, o Senhor me mostrava que alguns cachorros apareciam desligados. Aleluia! Alguns cachorros apareciam e aqueles cachorros começavam a latir na direção de vocês. E eu perguntava para Deus o que representava aqueles cachorros. Me liga aí, filhote. Aleluia! E eu perguntava para Deus o que representava aqueles cachorros. A gente sempre tem hábito, né, de fazer alusão de cachorro à fúria do maligno. É também, mas o Senhor me mostrava que aqueles cachorros representavam falatórios, representavam falsas mensagens. Ou seja, tomem bastante cuidado com falatórios contra a vida de vocês,
aleluia, e tomem muito cuidado com coisas que vocês possam vir a ouvir por aí, porque era como se Satanás quisesse confundir a mente, confundir a vida de vocês. Está me entendendo, varão? Está me entendendo, minha jovem? Está me entendendo, varão? E o interessante é que quando eu coloquei a mão no seu ombro para orar por você, o Senhor esticava você. O que significa isso? Deus falava para mim que Ele quer honrar você. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa ser colocada em ordem para Deus honrar você, mas Deus deseja honrar você, exaltar você. Eu não sei qual área da sua vida, então continue buscando, continue focado, continue honrando princípios e não se deixem levar por falatórios. Aleluia! Não se deixem levar por palavras mentirosas que vão confundi-los, mas permaneçam firmados em Cristo. Irmão, vamos orar para a gente ir para casa. Eu quero agradecer a vida da Merentina, a vida do Ildefonso, que eles falaram de fato essa história. Aleluia, a Merentina falou para mim assim: não, mas eu não sou de pregar, não vai lá falar de Jesus, porque a nossa vida fala por si só. Irmãos, como ela muito bem disse, eu era um jovem que não conhecia nada de mistério do Senhor, estava começando a entender, e o Senhor me levou a estar frequentando esse círculo de oração que acontecia no quilômetro 2, eu acho que era sexta-feira à tarde, nem lembro mais. Eu lembro que quem me levou a primeira vez nesse círculo de oração foi o Joel, irmão do presbítero William, e eu não conhecia esse trabalho porque eu estava novato na igreja, e eu fui nesse círculo de oração, sentei numa cadeira lá atrás. Eles não vão lembrar, porque às vezes as pessoas falam de coisas que elas vivenciaram comigo, eu não lembro. E eu estava sentado, um minutinho só, eu estava sentado no banco lá atrás, numa cadeira de madeira. Louvado seja o Senhor. Essas cadeiras que é de conjunto de mesa. E eu estava sentado lá atrás, Tiago, recebi o poder do Senhor. Andréia, nunca tinha experimentado esse poder do Senhor. Comecei a pular lá atrás como um pipoca, porque eu não conseguia ficar parado na cadeira. Aí a Merentina olhou para mim. O poder foi embora em 3 tempos. Ela olhou para mim e falou assim: eu quero ver esse jovem cheio do Espírito Santo, José. Levei um susto, mas fui na frente. Aleluia, falei. E eu comecei a frequentar aquele trabalho. Num dia eu comecei a falar em mistério direto, eu não consegui parar de falar em mistério. E o pastor Ildefonso, na época não era pastor, olha, Deus quer desenrolar um rolo de profecia na tua vida, para vocês verem como é que eu estou lá. E aos poucos Deus foi desenrolando, aos poucos Deus foi fluindo, e uma grande obra foi acontecendo. Não tem idade para Deus trabalhar. Você pode ser muito jovem, ou você pode já ter uma certa determinada idade, mas se o seu coração está aberto para romper, Deus nos leva a romper, e o que Ele tem para fazer na nossa vida é feito para o louvor da glória do Senhor. É óbvio que hoje eles estão com uma certa idade, não tem esse pique todo, aleluia, mas daqui a pouco eu vou estar lá também, se Jesus permitir. Então nós precisamos honrar cada pessoa que Deus usou e que Deus tem usado para ser boca profética. Receba a palavra que saiu da boca dessa mulher de Deus, e que Deus te dê vitória. Pai, muito obrigado por essa tarde de conquista, por essa tarde de elevação espiritual, por essa tarde de mudança e por essa tarde de ampliação da visão. Senhor, se alguém entrou aqui desacreditado de que tu pode usá-lo, de que tu pode usá-la, de que tu pode fazer além do que tu já tens feito, Pai, que toda incredulidade caia por terra e que de verdade cada um seja levantado para ser uma coluna na sua casa e para ser uma referência aonde o Senhor o enviar. Muito obrigado, Abba,
que todos nós, Senhor, saiamos daqui com essa bênção nas mãos, em nome de